Fala galera, beleza? Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso do universo de conceitos básicos de desenvolvimento de sistemas na galáxia de lógica de programação, onde nós resolveremos questões da FCC, ok? Pessoal, nesta apresentação nós resolveremos questões sobre compiladores, interpretadores e montadores, ok? Será a nossa primeira constelação aqui do nosso curso. O que nós veremos? Veremos questões por tópico, onde eu faço um destrinchamento das questões por cada tópico que nós vamos revisar, perfeito? Então, nosso primeiro tópico é compiladores, editores de ligação e interpretadores, onde nós vamos ver conceitos iniciais, compiladores, editores de ligação, interpretadores, sistemas híbridos de implementação, sistemas JIT ou Just-in-Time de implementação, referências e questões de concursos. Veremos também compiladores versus interpretadores, ok? Vamos revisar alguns pontos no embate sobre compiladores versus interpretadores e nós vamos resolver algumas questões, ok? Análise e síntese na compilação. Vamos revisar alguns conceitos iniciais, vamos entender a análise, vamos entender a síntese, veremos referências e atacaremos as questões. Também nós veremos montadores, ok? Revisaremos sobre os montadores, com conceito sobre eles. Também nós entenderemos a linguagem de montagem e por que usar a linguagem de montagem. Teremos nossas referências e atacaremos algumas questões de concurso, perfeito? E também nós resolveremos algumas questões de concurso sobre outros tópicos, mas que envolvam esse mundo de compiladores, interpretadores e montadores. Galera, quais são as questões de concurso por tópico? Nós teremos o seguinte: compiladores, editores de ligação e interpretadores com 19 questões. É o tópico que nós teremos maior número de questões, ok? Sobre o embate compilador versus interpretador, nós teremos 3 questões. Sobre o item análise e síntese na compilação, teremos 3 questões. Montadores, 5 e outros tópicos, 5. Pessoal, nesta apresentação nós resolveremos 35 questões, ok? Simbora! Pessoal, então vamos lá. Compiladores, editores de ligação e interpretadores, ok? Pessoal, o que são programas de computador? Nós podemos dizer que programas de computador podem ser definidos como um conjunto de instruções que possui um determinado fim e é executado por um processador, ok? Mas para que esse programa de computador possa ser executado por esse processador, é necessário que esse programa esteja em uma linguagem a qual o processador é capaz de reconhecer, que é a linguagem de máquina, pessoal. Ela é uma linguagem que um processador é capaz de compreender e é composta de apenas de números 0 e 1, perfeito? Bom, o conjunto de instruções que formam ali nosso programa é escrito em uma linguagem de máquina e dessa forma, galera, o processador reconhecerá o programa e irá executar esse programa, ok? Então veja o seguinte: para que nós possamos ter programas executados por um processador, esses programas precisam estar em uma linguagem de máquina que é composta de zeros e uns. Bom, já é trabalhoso você desenvolver programas, ok? Com várias lógicas, vários requisitos, por aí vai. Imaginem vocês programando em 0 e 1. É quase humanamente impossível. Pessoal, atualmente nós programamos em uma linguagem mais próxima da nossa linguagem humana, que são linguagens de alto nível, ok? Então, pessoal, os programas serão criados em uma linguagem de alto nível e depois serão transformados em uma linguagem, que é a linguagem de máquina, para o processador reconhecer esse programa, ok? Galera,
Diante do que eu falei, nós podemos ter a seguinte classificação de linguagem de programação. Quanto mais semelhante for uma linguagem da de máquina, mais baixo é o nível dessa linguagem e menos legível é para o ser humano, ok? Porém, quanto mais distante for uma linguagem da de máquina, mais alto é o nível dessa linguagem e mais legível é para o ser humano. Então, pessoal, nós vamos programar em uma linguagem de alto nível, criando assim nossos programas, e depois eles serão transformados em uma linguagem de máquina. Perfeito? Então, pessoal, nós teremos aqui, nesse caso da transformação, nós utilizaremos duas entidades: os compiladores, perfeito? E os editores de ligação, Batman e Robin, ok? O Batman, pessoal, o compilador, traduz um programa escrito em uma linguagem de alto nível em um programa objeto não executável. Pessoal, apesar desse programa objeto, módulo objeto ou código objeto, perfeito, são sinônimos, apesar dele estar em linguagem de máquina, ok, dele ser em linguagem de máquina, ele não é executável ainda, perfeito, ok? Depois entrará em cena o editor de ligação, o linker, que gera um programa executável a partir de um ou mais módulo objetos que são a saída dos compiladores. Perfeito? Sintetizando o que nós falamos agora. Galera, nós temos um programa em uma linguagem de alto nível. Eu vou utilizar o Batman, o compilador, para traduzir para um programa objeto, módulo objeto ou código objeto. Então, pessoal, a saída da compilação é um programa objeto, ok? Então, entrará em cena o editor de ligação, o linker, que vai receber esse programa objeto e vai transformar em um programa em linguagem de máquina executável, perfeito? O programa objeto, lembrando, também está em linguagem de máquina, mas não é executável. O editor ligação pegará um ou mais programas objeto e transformará o programa em uma linguagem de máquina, só que executável para uma plataforma específica. E outra informação importante, pessoal, é que para cada tipo de plataforma nós teremos um compilador e um editor de ligação específicos dessa plataforma. Ou seja, nós teremos universos paralelos com vários Batmans e Robins específicos de um universo. Perfeito? Ok? E o que é o interpretador? Galera, é uma instância de hardware ou de software que lê e executa diretamente as instruções apresentadas no programa a partir de uma linguagem de alto nível. Esse carinha, pessoal, o interpretador, ele não vai produzir nenhum módulo objeto. Ele não produz nenhum módulo objeto como faz o compilador. Apenas executa as instruções contidas no programa fonte, não necessariamente em uma linguagem de alto nível. Perfeito? Ok? Então, galera, com isso nós podemos dizer que o interpretador não é um tradutor, assim como o compilador, porque o interpretador não produz módulo objeto. Ok, galera? Vários autores falam que o interpretador não é um tradutor, entre eles o Tannenbaum. Ok? Durante uma execução com o interpretador, ele vai ler cada instrução a partir de um programa fonte e vai executar essa instrução imediatamente. Perfeito? Exemplos de linguagens interpretadas: Basic, Perl, PHP, Python, JavaScript, Lisp, Ruby, etc. Galera, nós temos também sistemas de implementação híbridos, ok? São ali meio termos entre compilar e interpretar puramente, ok? São mais rápidos do que a interpretação pura, como nós vimos no slide anterior. Então, o que acontece? Um programa fonte em uma linguagem de alto nível é traduzida, ela é compilada para um código
em uma linguagem intermediária, que permite fácil interpretação. Então, galera, o que acontece? Nós temos primeiro a compilação para uma linguagem intermediária e depois nós temos uma interpretação dessa linguagem intermediária para a plataforma específica, ok? Então, relembrando aqui, nós temos o programa-fonte, que é compilado, ok? Que, no caso, a saída será um código intermediário, que será interpretado e executado, ok? Beleza? Exemplos, pessoal, de sistemas híbridos de implementação. Programas em Perl eram parcialmente compilados para detectar erros antes da interpretação. As primeiras implementações de Java eram todas híbridas. Seu formato intermediário, ou seja, o bytecode, fornece portabilidade para qualquer máquina que tenha uma JRE, que é um ambiente de execução Java, junto com uma JVM, máquina virtual Java. Nós temos também, pessoal, sistemas de implementação Just-in-Time, ou JIT. Inicialmente, traduzem os programas para um código em uma linguagem intermediária, perfeito? Então, compilam os métodos da linguagem intermediária para a linguagem de máquina, quando esses são chamados. A versão em código de máquina é mantida para chamadas subsequentes. Galera, o que acontece aqui é que você terá também a compilação dos programas para uma linguagem intermediária e depois nós teremos uma outra compilação dos métodos da linguagem intermediária para a linguagem de máquina, quando esses são chamados. Beleza? A diferença para os sistemas híbridos é que lá atrás nós temos a compilação de um programa-fonte de uma linguagem de alto nível para uma linguagem intermediária e depois sua interpretação. Já aqui, pessoal, também nós temos a compilação de um programa de linguagem de alto nível para uma linguagem intermediária e depois nós temos a compilação novamente de métodos da linguagem intermediária para uma linguagem de máquina quando esses são chamados, ok? São usados agora amplamente para programas Java e para implementações das linguagens .NET. Referências? Simbora! Um compilador é um programa de computador que cria códigos em linguagem de máquina, a partir de um código-fonte escrito em uma linguagem de programação. Assinale a alternativa que apresenta o nome do código resultante da compilação de um programa-fonte. Galera, a compilação recebe como entrada um programa-fonte em uma linguagem de alto nível e traz como saída um código-objeto, um programa-objeto, um módulo-objeto. Perfeito? Letra A é o nosso gabarito. As etapas realizadas durante a programação em uma linguagem de alto nível para se gerar um código executável são: pessoal, nós temos o seguinte: programa-fonte em uma linguagem de alto nível, depois nós temos a compilação, que vai assim gerar um módulo-objeto, um código-objeto, um programa-objeto. Depois entrará em cena o ligador, ok? O editor de ligação, que vai pegar um ou mais códigos objetos e vai transformar em um código executável, ok? Um programa em uma linguagem de máquina executável. Perfeito? Ok? Letra B é o nosso gabarito. Programa-fonte, compilação. Código-objeto, ligação. Código executável. Um compilador baseado em um sistema de compilação pura não realiza traduções. Os programas são interpretados por um software interpretador. Pessoal, gabarito errado. O texto correto é: um interpretador, como eu falei para vocês, não realiza traduções como compilador. Os programas são interpretados em sua forma original por um software interpretador, ok? Um compilador do tipo JIT, Just-in-Time, tem sido utilizado em linguagens como Java e C#. Na prática, o JIT transforma um sistema híbrido em um sistema de compilação adiada. Galera, nós temos aí duas fases de compilação. A primeira, para transformar um programa-fonte em uma linguagem de alto nível para um código intermediário, e depois a compilação desse código intermediário, no caso de métodos desse código intermediário, quando ele for chamado.
Então nós temos aí duas fases de compilação, ok? E essa compilação adiada é que nós vamos compilar o código intermediário, métodos do código intermediário para código de máquina específico ali de uma plataforma, ok? E pessoal, o sistema JIT é amplamente utilizado na linguagem Java e nas linguagens .NET, ok? Incluindo aí o C#. Um compilador que utiliza implementação híbrida traduz o programa para um código de formato intermediário e este código é compilado. Pessoal, no sistema de implementação híbrida, nós temos a tradução, a compilação do programa fonte de linguagem alto nível para um código em formato intermediário. E esse código depois é interpretado. Perfeito? Ok? Temos uma fase de compilação primeiro, para depois uma fase de interpretação. Ok? Um compilador de uma linguagem de programação traduz o código de baixo nível para uma linguagem de máquina. É errado, galera. Traduz, compila código de alto nível, de uma linguagem de alto nível, para uma linguagem de máquina. Perfeito? Ok? Que no caso será o código objeto, não executável ainda. Compiladores, montadores e ligadores são softwares que convertem programas em formato de código entrada para um mais próximo ao formato executável compreendido pela máquina saída. Os ligadores geram como saída, pessoal, os ligadores vão pegar os programas objetos, que no caso seriam a letra A, seriam as entradas dos ligadores, perfeito? Mas a questão está querendo saber qual é a saída. Galera, a saída é programas executáveis em linguagem de máquina, ok? Recapitulando, nós temos o programa fonte em uma linguagem de alto nível, que é traduzido pelos compiladores para programas objetos, códigos objetos ou módulos objetos, que no caso seria a letra A, que é a saída dos compiladores, porém é a entrada dos ligadores, que pegará um ou mais programas objeto para criar os programas executáveis em uma linguagem de máquina. Analisa as afirmativas sobre métodos de implementação de linguagem de programação. Pessoal, o processo híbrido combina a execução eficiente e a portabilidade de programas. A base é a existência de um código intermediário, mais fácil de ser interpretado e não específico de uma plataforma computacional. Daí vem, galera, a questão da portabilidade, perfeito? Nesse item aí. O método é dividido em duas etapas. Primeiro, a compilação para o código intermediário, que é independente de plataforma computacional. A segunda fase é a interpretação desse código. Um exemplo é a Java e a máquina virtual Java. Perfeito? Ok? Gabarito certíssimo. Ok, pessoal? Temos a primeira fase de compilação e depois nós temos a fase de interpretação desse código intermediário. O processo de compilação efetua a tradução integral do código fonte para o código de máquina. A execução é mais rápida porque não é necessário fazer nenhuma tradução intermediária. Perfeito. Para que o programa seja executado, é necessário apenas o código executável. Ok. A vantagem é a total portabilidade. Opa! Aí, pessoal, nós vamos lembrar de quem? Dos universos paralelos, onde nós temos um Batman e um Robin específicos de uma plataforma. Então, galera, para que nós possamos ter um programa em uma linguagem de alto nível, para que ele seja executado em uma plataforma específica, nós vamos chamar um Batman e Robin, um compilador e um editor de ligação específicos dessa plataforma. Ou seja, a desvantagem é a não portabilidade do código executável, que pode ser executado em qualquer sistema operacional. No caso aí é errado, né, essa parte, porque vai depender aí de que Batman e Robin você está trabalhando, de qual plataforma, ok? Gabarito errado. Então, pessoal, corrigindo, a desvantagem é a não portabilidade do código executável, que não pode ser executado em qualquer sistema operacional, apenas para o qual foi compilado, ok? A linguagem máquina é a linguagem natural de um computador
e é definida pelo seu projeto de hardware. As linguagens de máquina são dependentes de arquitetura, isto é, uma linguagem particular de uma máquina pode ser utilizada apenas em uma arquitetura específica. Galera, gabarito certo, perfeito? É o que nós debatemos no slide anterior. Uma linguagem de programação, LP, é um método padronizado para expressar instruções para um computador. Um paradigma é um conjunto de características que serve para categorizar um grupo de linguagens de programação. Considerando este tema, é correto afirmar que todo programa escrito em uma linguagem de programação deve ser traduzido para a linguagem de montagem para ser executado. Isso é realizado através de um programa ou um conjunto de programas. Esse programa tradutor, ou assembly, recebe como entrada o código-fonte e gera o código de montagem. Pessoal, gabarito errado. Qual seria o texto correto? Todo programa escrito em uma linguagem de programação deve ser traduzido para a linguagem de máquina para ser executado. Nós vimos isso na nossa revisão, ok? Isso é realizado através de um programa ou um conjunto de programas. Esse programa tradutor ou compilador recebe como entrada o código-fonte em uma linguagem de alto nível e gera o código-objeto, um módulo-objeto ou programa-objeto, ok? O processo de compilação efetua a tradução integral do código-fonte para código de máquina. A execução é mais rápida porque não é necessário fazer nenhuma tradução intermediária. Para que o programa seja executado, é necessário apenas o código executável. A vantagem é a total portabilidade do código executável, que pode ser executado em qualquer sistema operacional. Galera, nós vimos que não. Pessoal, é o mesmo texto de uma questão que nós vimos anteriormente, ok? Qual seria a correção do texto? Galera, a desvantagem é a total não portabilidade do código executável, que não pode ser executado em qualquer sistema operacional, apenas para o qual foi compilado. Nós temos um Batman, no caso um compilador, e um Ruby, editor de ligação, específicos de uma plataforma. Perfeito? O processo híbrido combina a execução eficiente e a portabilidade de programas. A base é a existência de um código intermediário, ok? Que aí vem o coração da portabilidade, mais fácil de ser interpretado e não específico de uma plataforma computacional. O método é dividido em duas etapas: compilação para o código intermediário e a interpretação desse código. Um exemplo é a linguagem Java, que utiliza a máquina virtual Java, a JVM. Galera, o mesmo texto que nós vimos já anteriormente, ok? Vejo que a FCC gosta de repetir questões. No caso, nós comentamos duas questões anteriormente de 2014. Como eu faço aqui de padrão das questões mais recentes para as mais antigas, nós estamos aqui debatendo questões de 2012, perfeito? Então vejam que esse mesmo texto foi novamente utilizado em uma questão de 2014, assim como o slide anterior, que também teve uma questão de 2012, que foi o mesmo texto utilizado em uma questão de 2014. Perfeito? Sobre as linguagens de programação, é correto afirmar: linguagem de alto nível cumprem tarefas mais substanciais com um número menor de comandos, mas exigem programas tradutores denominados compiladores para converter programas em linguagem de alto nível para linguagem de máquina. Pessoal, as linguagens de alto nível são linguagens mais semelhantes à nossa linguagem humana, perfeito? Com isso, galera, o nosso trabalho de desenvolvimento de sistemas será mais fácil do que se nós programássemos em uma linguagem de baixo nível ou linguagem de máquina. Com certeza, né? Porém, para que o processador possa entender esses programas feitos em linguagem de alto nível, é necessário que a tradução desse programa em linguagem de alto nível para uma linguagem que o processador possa entender, ou seja, a linguagem de máquina. Galera, linguagem de alto nível cumprem tarefas mais substanciais com um número menor de comandos, mas exigem programas tradutores, denominados compiladores, para converter programas em linguagem de alto nível para código objeto em linguagem de máquina não executável.
Um computador pode entender qualquer linguagem de máquina, pois a linguagem de máquina não é definida pelo projeto de hardware do computador. Errado, pessoal! A linguagem de máquina é uma linguagem natural do computador, que o computador pode entender diretamente. E essa linguagem de máquina, essa linguagem natural, ela é definida pelo projeto de hardware. Ou seja, uma linguagem de máquina é específica e só pode ser utilizada por um tipo de computador. Por isso que eu falei para vocês que nós temos vários universos paralelos com Batman e Robin, com um compilador e um editor de ligação específicos para uma plataforma. Perfeito? Então, galera, um computador pode entender apenas sua própria linguagem de máquina, pois a linguagem de máquina é definida pelo projeto de hardware do computador. Programadores podem escrever instruções em várias linguagens de programação e todas são entendidas diretamente pelos computadores sem a necessidade de tradução. Totalmente errado, galera. Totalmente errado. Perfeito? Os processadores só podem entender programas em linguagem de máquina e específicos para o seu projeto de hardware. Softwares escritos em linguagem de máquina são portáteis. Nós vimos que não. Um software, se compilado para uma linguagem de máquina e uma linguagem de máquina é específica, então esse software só pode ser utilizado em um tipo de computador. Não são portáveis, ok? Interpretadores são programas que convertem códigos escritos em uma linguagem de alto nível para o programa sem linguagem de máquina. Bom, galera, o melhor texto que eu pude colocar aqui para vocês é o seguinte: compiladores são programas que convertem códigos escritos em uma linguagem de alto nível para programa com linguagem de máquina. O utilitário responsável por gerar, a partir de um programa escrito em uma linguagem de alto nível, um programa em uma linguagem de máquina não executável, ou seja, quem é esse carinha, galera? Código objeto, programa objeto ou módulo objeto. Galera, de quem é essa saída? Pessoal, é do compilador, ok? Beleza? Galera, vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos ver um embate sobre alguns itens entre compiladores e interpretadores. Ok? Então, até a próxima aula.